Gessione, na condição de presidente dessa casa, vereador Flávio, vereador Ilema Lopes, vereador Alain, vereador Valtar, vereador Jaguar, vereador Pastor Erasmo, vereador Adriano Assis, vereador Rosaná, vereador Cláudio, vereadora Dulcineia Batista. Saudar também aqui os secretários Janilo Marques, Leandro Batista, José Alves, o pastor Emerval, saudar a nossa esposa, todos os senhores e senhoras presentes. Eu, na verdade, quero aproveitar essa sessão de hoje, e assim, é de praxe que nessa sessão a gente faça uma prestação de contas do que a gente fez no último ano e aquilo que a gente tem de ideia para o próximo ano, né? Como se trata do último ano de governo, eu pedi aos meninos para selecionar umas imagens de algumas coisas que a gente fez durante o ano, e depois a gente vai falar, durante o mandato, e depois a gente vai falar a respeito do que a gente quer fazer ainda nesses 10 meses de governo, tá? Eu vou até inverter essa ordem aqui, porque enquanto eles estavam ali, dizer que nós ainda nesse mandato, a gente teve para entregar 2 unidades de saúde que estão em obras, né? Nós estávamos com as 2 paralisadas, nós retomamos as obras semana passada. Quem for a Corina vai ver que a gente já está lá com o posto, uma camada de tinta já colocada, o gesso já sendo aplicado, o piso já sendo aplicado. O senhor começou hoje, deve estar começando amanhã, mas já está comprado o piso para ser colocado. Então eu acredito que a gente tem aí uns 30 dias para entregar aquela obra. Como é obra, e a gente às vezes, infelizmente aqui a gente tem essa dificuldade em algumas coisas, eu acredito que nos próximos 40, 60 dias a gente conclua a obra do Colina Batista. E também a obra do Duque de Caxias, que praticamente a estrutura física está pronta, está aguardando portas e a parte de bancadas de granito, de inox, material de inox. A gente está aguardando chegar esse material, mas já está também sendo providenciado. Então as 2 unidades de saúde que faltam para a gente concluir o serviço, elas deverão ser concluídas ainda nesse período. Uma outra obra nossa que estava paralisada, que nós tivemos uma reunião semana passada, aliás, nós tivemos 2 reuniões semana passada, discutindo com a construtora, porque a construtora, e isso aconteceu com várias construtoras no Brasil, na verdade, por conta da crise financeira, várias obras foram paralisadas, e essa obra também estava no pacote de obras que infelizmente acabou sendo prejudicada, não por conta da obra daqui, porque a obra daqui até tem dinheiro em caixa para ser executada, mas a construtora tinha obra aqui, Jequié, Iguaí, um conjunto de obras. Ela se apertou nessas outras obras e acabou paralisando também a daqui. Nós chamamos ela essa semana, discutimos com ele a possibilidade dele concluir. Ele não vai ter condição de concluir, mas está acertando com uma outra construtora para que ela conclua a parte da obra lá da quadra do Cajueiro, que 2 etapas. A quadra do Cajueiro tem 2 etapas de peso na obra, é a fundação e a cobertura. A fundação já está pronta, a ferragem que vai levantar a parte de sustentação da cobertura também já está toda arrumada, aguardando apenas ser colocada no local, e a cobertura. Então destravamos também aquela obra. E nós estamos interrompendo o contrato de pavimentação das ruas do Marechal Rondon, do Bairro Novo, do Paletó. São 15 ruas ainda, 15, 16 ruas ainda, Tiradentes, que nós estamos, a rua Miguel Malaquias. Nós estamos interrompendo esse contrato, porque nós chegamos a seguinte conclusão: a empresa que está lá não vai concluir a obra, isso é fato. Então a gente está interrompendo o contrato. Pela lei de licitação, a gente tem que convocar a segunda convocada. Nós já fizemos essa discussão com a segunda convocada. Estamos apenas na discussão porque da construtora anterior ela tem uma medição a ser paga, uns 100 e poucos mil reais.
e ela tem defeitos na obra que ela executou. Ela tem alguns trechos da obra que ela executou que apresentaram defeito. Então a Caixa Econômica teve aqui, exigiu que ela fizesse a recuperação disso para pagar isso. Como ela não executou ainda, a gente está optando por interromper o contrato, constar no distrato que ela tem um crédito a receber referente a essa obra, essa medição da Caixa, e chamar a segunda convocada. Então a gente deve estar finalizando isso essa semana, deve estar interrompendo esse contrato, chamando a segunda convocada para a gente colocar essa obra para executar. A gente está lá, não é nosso, mas a gente acompanha. Ginásio de esportes, a gente deve estar finalizando também agora em março. Já está a parte de cobertura sendo feita essa semana, o pessoal está jogando a parte de telhado, toda a parte já está pronta. Então acredito que até o final de março a gente esteja com o ginásio de esportes concluído. E as casas populares que a gente tinha para executar lá no Bela Vista também já retomou essa obra e a gente espera aí até março, abril, a gente está concluindo. Faltavam 3 unidades serem levantadas, já foram levantadas essas 3 unidades, já estão cobertas, todas elas cobertas, apenas aguardando agora a aplicação de revestimento, pintura e algumas ainda a parte elétrica, mas no geral já estão todas elas em pedras já levantadas. Então essas são as obras que a gente tem aí em andamento e tocando. Acho que com a dificuldade que a gente viveu ano passado, a gente retomando agora, a gente já superou isso e eu acredito que a gente não vai chegar ao final do mandato com nenhuma dessas obras sem serem concluídas. Temos ajustes que nós estamos fazendo na creche. Alguém pode perguntar, e a creche modelo? A creche modelo, esse final de semana nós colocamos no local o guarda-corpo, que é uma proteção para um tanque. E era esse elemento que estava pedindo a gente de colocar no tanque, porque precisa subir para dar uma impermeabilização e a gente não tinha conseguido ainda por conta do guarda-corpo. Então já colocamos isso. As bancadas que estavam colocadas estão sendo colocadas também, então a gente já está também finalizando a última etapa desse serviço lá. Nos 8 anos de governo, gente, a gente tem para mostrar para vocês, a gente vai listar algumas das obras. Aqui, você está levantando o braço assim, aqui, ó. Alexandre? Não me lembra nessa imagem? Não, quero apagar a luz aí. A luz do fundo está tapando, se apagar do fundo apaga tudo. Mas mesmo assim, é por causa do... Bom, vamos lá. Aqui a gente está com uma imagem dos 5 postos de saúde. Está faltando um aqui ainda. Aliás, está faltando os 2 outros que a gente construiu. Postos de saúde que a gente construiu nesse governo, tá? Está ali da Salomé, aqui o da Vila, Salomé, Bairro Novo, o do não de cá, e o do Bairro Novo Clemontião, e o do Centro e lá em cima na avenida. Então, essas 5 unidades elas foram completamente construídas. A gente está com mais 2, que são as 2 que vão ser entregues agora em março. Então, 5 unidades construídas, pode virar de Academia de Saúde, pode virar. Aquisição de veículos que a gente adquiriu no mandato aí, foram 2 que nós recebemos do governo, uma que foi doada pelo Augusto, uma que nós compramos com recursos próprios. Pode ir. A creche que a gente citou, ônibus, aí está faltando 2 ônibus que a gente também adquiriu. Essas 2 combis aqui, nós temos 2 combis, quando nós assumimos, a gente tinha 2 combis na educação. Essas 2 são 2 novas que nós compramos, novas por 38 mil quilômetros, porque nós compramos essas combis no ano passado. No ano passado já não existia Kombi nova para ser vendida, então nós fizemos uma licitação de compra de veículos usados, nós compramos essas 2 combis, ao custo de 39 mil por 40 mil cada uma delas, e elas estão hoje rodando no município, fazendo o serviço das outras que a gente tinha. A gente optou por comprar Kombi porque um Sprinter, um outro carro, ele custa aí na média de 100 mil reais cada um. A gente optou por ter um carro menor, mas um carro que atende a necessidade da secretaria, então nós compramos essas 2. Pode avançar. Aqui as 2 quadras que nós construímos, a quadra do Luxo e a quadra da Vila de Santa Isabel, tá? O CRAS, uma construção recente, do ano passado, a gente
inaugurou isso no dia 22 de outubro. Vai passar, esse carro foi adquirido para a Bolsa Família. A gente não tinha esse veículo, nós fizemos essa aquisição, aqui a gente faz o suporte de trabalho do Bolsa Família da Secretaria de Assistência Social. Aqui o calçamento de 3 ruas no Cajueiro Novo, tá? Então a gente tem aí as 3 ruas que nós calçamos no Cajueiro Novo. Importante a gente lembrar aqui, nós calçamos, fizemos a drenagem e fizemos uma contenção aqui nessa área aqui. A gente tem contenção, a gente fez também a contenção nessa área. Drenagem e contenção com recursos próprios, porque no projeto não contemplava, porque vocês olham que ele é ladeirado, tudo é ladeirado, então a drenagem é superficial. A gente precisou em determinado momento dela por baixo, a gente acabou fazendo para captar os esgotos também daí dessa rua, onde a gente foi, que tinha pedra. Lembrando que são as 3 primeiras ruas do distrito sem calçados, não tinha nenhuma rua calçada no distrito de Cajueiro Novo. Pode avançar. Lá também a gente está em parceria com a Associação de Azonar de Vera, né? Nós fizemos mais de 50 casas já, ainda tem algumas para a gente concluir. O recurso a gente está tentando liberar isso, a gente está discutindo com a CEDUR para liberar esse recurso, a gente ainda não conseguiu, mas a gente espera conseguir. O esgoto que nós fizemos ao lado do campo, hoje a gente passa ali e não vê mais, porque está todo coberto de grama, já tudo certinho, graças a Deus. O esgoto que nós fizemos em frente, no fundo do posto de saúde, tá? Esse daqui também. E falta uma foto aqui do esgoto que nós fizemos também, ali naquela rua lá da casa de Dona Marlene, na avenida, ligando do lado de cima do asfalto até o lado de baixo. Inclusive, do lado de baixo a gente fez uma canalização substituindo uma ponte que quando o raciocínio tinha caído lá no Cajueiro. Pode avançar. Aqui é a inauguração da unidade de saúde do posto de saúde, do posto do Cajueiro. A gente tinha nesse espaço aqui uma unidade com 3 cômodos. E nós ampliamos, nós construímos uma unidade hoje que atende à necessidade da Secretaria de Saúde para o atendimento de saúde lá no Cajueiro Novo. É importante dizer aqui, nós recebemos uma verba de R$80 mil para fazer isso aqui. Quando nós iniciamos, nós chegamos no meio da obra, a gente percebeu que a construtora tinha errado nos cálculos, porque o telhado, ela considerou a possibilidade de usar o telhado existente e não conseguiu. Uma parte das salas na frente ia utilizar, não conseguiu. Então nós aqui acabamos fazendo um aporte de mais de R$40 mil de recurso próprio para concluir essa obra. Pode avançar. Aqui é a iluminação do Cajueiro, coisa que não existia, a gente colocou entre os 2 cajueiros essa iluminação. Pode avançar. Aqui a gente tem a creche do Cajueiro, Vila Santa Isabel. A creche da Vila Santa Isabel, ela funcionava numa casa alugada. Nós transferimos ela para o antigo centro cultural, né? E fizemos a adaptação. Hoje essa creche atende as crianças da Vila de Santa Isabel com uma condição bem melhor do que a condição que a gente tinha quando as casas eram alugadas. Pode avançar. Aqui é o esgoto que nós fizemos na Vila de Santa Isabel também, ali na rua do posto de saúde, que liga até o fundo. A gente hoje tem um desafio ali que na ponta, esse esgoto, ele é a rua mais baixa do que a frente. Então a gente precisaria subir o nível da rua no fundo. É uma coisa muito cara, a gente não vai conseguir. Eu estou discutindo com o engenheiro a possibilidade de a gente fazer um tanque de captação no fundo e a gente bombear o esgoto do fundo da rua para frente, inclusive pegando o que está lá do lado do campo para trazer para esse espaço aí de fundo. Aqui são as 50 casas que nós conseguimos fazer no bairro Sempre Viva. Avança. O asfalto que a gente colocou na avenida José de Oliveira Matos, Siqueira Campos. Avança. Calçamento das ruas ali do bode, né? O bode, a rua da churrascaria, a rua do posto do Brujão. Avança. Isso aqui, eu estou olhando essa volta aqui, é impressionante. A gente faz a obra, depois você vai analisar o que você acabou fazendo, né? Vocês olhando assim, talvez você não lembre, não reconheça de onde é essa foto. Deu Macedo. Aí eu estava olhando, a gente fez isso aqui, ó, para tirar esse esgoto daqui. Como nós aterramos, nós botamos a rua, melhoramos tudo, ela dá para emocionar, né? Já fizeram uma casa aqui,
e já fizeram uma outra casa aqui, a partir desse serviço que a gente fez. E essa rua hoje é uma rua completamente transitável, tá? Não tinha condição nenhuma, vocês olham ali, não passava serviço nenhum de transporte, de nada. A gente hoje já conseguiu melhorar enormemente isso aí. Essa área aqui toda já tem construção. Toda já tem construção, resultado de uma obra que a gente fez e que, graças a Deus, deu esse resultado. Avança. Aqui a gente tem, no bairro Delfino Guedes, um esgoto que a gente fez dentro do Delfino Guedes. Isso foi no primeiro governo ainda, ali naquela rua da igreja Assembleia de Deus, saindo em direção ao fundo do bairro. E aqui embaixo, a rua, o pessoal disse que a rua de Zé da Guia, a rua D, aquela rua do lado de Cibal, que a gente entra ali, que foi pavimentada também. Aqui são as casas que nós fizemos lá na Ruinha, né? As famosas casas de Ridney. Aqui a gente sofre até hoje. Loteamento das Mistérios. Até hoje não tem problema com esse negócio aí. Rua 2 de Julho. Aqui é uma das obras que a gente falou que a construtora tem a medição e que ela precisa fazer alguns consertos para poder receber o recurso. Aqui a gente tem, abaixo dessa casa aqui, tem um local quebrado, mais embaixo tem um outro local quebrado, a Caixa Econômica, que as pessoas imaginam assim, a prefeitura pagou e não paga. A Caixa Econômica tem que vir, dar o ok, dizer pague, a gente paga. A Caixa Econômica veio, autorizou a gente pagar isso aqui quando ele veio, nós pagamos. Mas ela autorizou porque ela sabia que tinha uma quantidade enorme para fazer ainda. Quando ela voltou aqui, que ela olhou, tem um defeito, suspende o pagamento da outra, que ela tem que consertar esse daqui. E a gente está aguardando isso aí acontecer. Vai? A praça que nós fizemos na entrada do Bela Vista, aqui era uma garagem de água, quando a gente assumiu, a gente fez a pracinha, avança. As casas do Bela Vista, hoje todas elas já estão caiadas, né? Todas elas já estão cobertas. Aqui faltavam, nessa rua aqui, faltavam 3 casas. Nós já fizemos essas 3 casas. A gente está com esse kit de instalação elétrica já pronto, com a Coelho para ser instalado. Avança. Aqui o calçamento do Bela Vista, né? As ruas do Bela Vista. A gente já concluiu a parte de calçamento toda. Tem uma parte aqui que a gente acredita que não vai concluir, é a parte da pavimentação lateral de algumas ruas. Porque assim, a construtora fez tudo isso e ela tem que fazer esse pedaço agora. No geral, as construtoras não querem fazer esse pedaço. A gente não pagou, isso está na conta para devolver se eles não fizerem. Avança. Aqui é outra obra extremamente importante. Rua 2 de Julho. Siqueira Campos. Aqui o serviço que nós fizemos, que todo mundo lembra que a atração era quando chovia, corre para 2 de julho para ver como é que ficou o fio, como é que ficou de água. Então essas 2 manilhas aqui estão no centro de toda a extensão da Siqueira Campos, né? Essa aqui está numa das laterais e a gente conseguiu acabar com esse serviço que a gente tinha, esse problema que a gente tinha na 2 de julho. Avança. Aqui na São Vicente de Paula e a outra ali vai ser na Quinto Pereira. 2 locais que tinham ponto de entupimento, a gente eliminou esse ponto de entupimento. Avança. Essa aqui ainda na transversal da tá, ok. Quinto Pereira que é outro. Quinto Pereira aqui. Nós acabamos. Isso eu estou mostrando isso aqui porque eram pontos que era, vamos dizer assim, atração turística de quando tinha chuva. Chovia, corre para esses lugares para ver como é que entrou a água, como é que ficou as casas lá nos locais. A gente, graças a Deus, acabou com isso daí. Avança. É uma obra que, assim, muitos prefeitos tentaram acabar e não conseguiram, que era a questão da entrada da cidade. O problema que existia na entrada da cidade. Eu fiquei muito orgulho disso aqui, porque a gente não tem um papel disso aí. Essa obra foi uma obra que foi executada assim, na base do prestígio pessoal. O pessoal do DERMA disse: a gente vai resolver, veio para aqui, executou toda a obra executada pelo DERMA, com um critério assim, extremamente rigoroso do ponto de vista de o que a gente vai fazer. A gente não vai voltar aqui mais nunca. E graças a Deus a gente conseguiu acabar com aquela problemática que era a entrada da cidade.
Aqui já é o asfalto em outra extremidade, na Siqueira Campos, descendo a Siqueira Campos ali. Tá? Aqui é na Avenida São Vicente de Paula, a gente tem as duas pistas, a gente pavimentou as duas, avança. Aqui é no Duque Gracilino Prudente de Moraes. A gente olha isso aqui e a gente sabe que as pessoas, nós, quando íamos descer para Itabuna, às vezes a gente não queria passar por aqui porque tinha um bocado de buraco, né? E os moradores, eles tinham problema de as casas o tempo todo sujas, porque os carros passavam nesses buracos e jogavam ou lama ou poeira na casa dos moradores. E era um negócio que realmente tinha muita gente que ficava muito chateada. Eu lembro que quando a gente fez isso aqui, um determinado cidadão estava vendendo a casa, desistiu de vender a casa por conta do que a gente fez aí com essa obra. Pode avançar aí. Aí foram equipamentos que nós ganhamos e compramos. Os 3 equipamentos com o símbolo do pacto nós ganhamos do governo federal durante esse processo, e um deles nós compramos com uma emenda do deputado Geraldo Simões, lá de Escavadeira. A iluminação de todo o trecho da rodovia da BR-415 que a gente fez. A fábrica de chocolate, né? Hoje, volta aqui, deixa eu falar aqui. Eu fui há 20 dias, foi isso? Eu fui em Salvador no encontro de um grupo do PT. E lá, nós levamos um chocolate para distribuir. E a gente encontrou o pessoal que nunca tinha provado desse chocolate. Tem alguma parcela do grupo de Salvador já conhece. E na hora, a pessoa disse assim: onde é que a gente compra esse chocolate? E hoje a gente ouve as pessoas dizer o seguinte: em Icaraí tem uma fábrica de chocolate que produz um chocolate de boa qualidade. E às vezes a gente ouve as pessoas dizer assim: fabriqueta gera 6 empregos, não serve para nada. E a gente entende diferente. Fabriqueta, que leva o nome de Icaraí como produtor de chocolate. Quando a gente fala de produtor de chocolate, Icaraí entra na relação por causa dessa fabriqueta. E essa fabriqueta produz um chocolate que em vários lugares que a gente vai dizer assim: esse é o melhor da Bahia. Esse é o melhor chocolate que a gente já consumiu, um chocolate de qualidade. Então assim, eu acho que a gente precisa ter orgulho daquilo que a gente tem como nosso. A fábrica não é minha, a fábrica é um grupo de produtores e deve ser orgulho da população de Icaraí, porque ela produz um chocolate de qualidade, é fato isso, todo mundo que prova, né? Não adianta o cara dizer: vou dizer que não presta, o chocolate é bom. Então a gente tem que defender. Avança. O prêmio da Previdência que a gente ganhou aí nesse início de governo foi uma ação assim, que aconteceu em vários municípios, mas parceria com a Câmara de Vereadores, a gente brigou muito com esse aqui. E dizer assim para vocês: as pessoas às vezes dizem assim, aconteceria de qualquer jeito. Não aconteceu em Itajuípe até hoje. Até hoje, Itajuípe ganhou, não conseguiu resolver, não conseguiu viabilizar a construção. Sabe por quê? Por causa de terreno. Aqui a gente teve quase com isso aqui perdido. Porque nós doamos o terreno lá por fora, a Câmara do Walter era vereador, Loura era vereador, acho que era presidente da casa, né? Não era Walter? Loura, era Walter? Então eu era vereador. Nós doamos, quando chegou no INSS, o INSS disse assim: o terreno não serve não, esse aqui a gente não quer não. A gente não tinha escritura, até hoje o terreno não tem escritura. E aí nós tomamos a decisão assim, ousada, atrevida. Eu, de certa forma, contra isso aqui, não a fábrica, mas contra a doação, porque eu tinha uma ideia comigo, e tenho isso na verdade, que a gente não pode fazer as obras de qualquer jeito. E aqui foi um pedaço de praça. E eu defendia o espaço todo para a praça. Então, tivemos que ceder esse pedaço da praça, montamos, graças a Deus, hoje dá autonomia de Icaraí no que diz respeito à concessão de benefícios previdenciários. Então, foi um importante princípio de Icaraí isso daí. Pronto? Bom, essas aqui são algumas das coisas que a gente assim, concluiu durante o mandato, tá? E a gente está apresentando isso para vocês, por quê? Essa é a última, talvez a última oportunidade que eu tenho de mostrar isso aqui nessa casa, discutir isso aqui nessa casa. E dizer para vocês, vereadores, a importância do papel de cada um nesse contexto. Porque o que está feito aqui
está feito pelo Executivo, mas referendado por essa casa. Essa casa foi quem, no momento que a gente precisou da autorização para conveniar, autorizou. No momento que a gente precisou doar o terreno, autorizou a gente doar o terreno. No momento que a gente precisou flexibilizar qualquer coisa, a gente flexibilizou. E foi essa casa, foram vocês, fomos nós, que construímos isso que está aqui. E algumas pessoas podem dizer que isso é pouco, né? Eu tenho aqui, fora isso aqui, um outro conjunto de obras. A gente tem a Ponte dos Pintos, que a gente não listou aqui, mas foi construída no governo da gente. A gente tem os tanques de resfriamento que foram construídos no governo da gente aí nesse processo. A gente tem extensão de rede elétrica no bairro, aqui no fundo, esse bairro aqui do... Você mora? O bairro. Ali a gente tem uma extensão de rede ali. Dinei Farias, a gente tem uma extensão de rede ali no Dinei Farias. A gente tem na fábrica de chocolate, tinha um problema de inundação ali na rua, onde tem as oficinas, que era crônico. Não, na José de Oliveira Matos, lá embaixo, falando de inundação crônica ali. Nós resolvemos, como nós fizemos toda aquela terraplanagem da fábrica de chocolate e canalizamos toda aquela água que saía direto ali, a gente conseguiu colocar ela subterrânea. Tudo isso feito nessa gestão desse governo. Tem ações do campo social, do campo de gestão, que são extremamente importantes e que a gente não vai conseguir demonstrar nesse curto período de tempo. Mas eu quis mostrar isso para vocês, para que vocês entendam que, para nós, para mim, em 8 anos, para vocês em 4 anos que estão aqui nesse mandato, para a volta, que está aí os 8, né, no mandato, nós temos um legado de coisas para a gente defender como ação que foi construída por todos nós, prefeito, vereadores, né? Às vezes encontra brigando, dizendo que não está assim, mas a gente entende que todos esses estacionamentos, inclusive apontar que poderia ser assim ou assado, ajuda e contribui, ajudou e contribuiu para que as coisas fossem feitas e que a gente pudesse hoje ter o orgulho de dizer que em 8 anos de governo a gente conseguiu dar uma contribuição extremamente importante para o município de Icaraí. Contribuição essa que eu não tenho a menor dúvida, vai repercutir, repercute na vida do cidadão hoje e ao longo da história. É óbvio que alguém pode dizer, mas tem um problema em tal posto, tem um problema em tal escola, em tal local. É lógico que vão ter, é lógico que vão acontecer problemas, mas problemas são problemas que surgem e que a gente vai ter a oportunidade e ter a vontade, e próximo gestor também precisa ter essa vontade de querer corrigir, de querer acertar, de querer fazer, porque o cidadão possa ter cada dia uma cidade melhor. Se a gente tivesse uma continuidade de trabalho dessa forma, com certeza a gente não estaria aqui discutindo uma parte dessas obras, porque elas já estariam sendo realizadas. Então, eu fico feliz por estar fazendo essa conversa com vocês hoje e de ter tido a oportunidade de fazer esse conjunto de ações que a gente está fazendo, tá? Que a gente vem desenvolvendo ao longo desse período aqui em Icaraí. Então era isso que eu queria apresentar para vocês e dizer que vocês podem ter certeza, a gente vai trabalhar até o dia 31 de dezembro como se estivesse no primeiro dia de governo, porque, como eu citei no início, a gente tem um conjunto de obras que a gente tem um conjunto de obras que a gente espera concluir, que a gente vai concluir até o final do mandato, né? E que para que isso aconteça, a gente vai estar assim, a cada dia lutando para que isso se realize. O pessoal da equipe da prefeitura já percebeu que no último mês de fevereiro para cá, eu tenho chegado na prefeitura 10, 11 horas, às vezes nem apareço na prefeitura de manhã, exatamente porque eu adotei a mesma rotina dos primeiros dias de governo, né? Passa em todas as obras antes de ir para a prefeitura, senta, conversa, verifica o que pode ser acelerado, acelera, o que pode ser resolvido, resolve, né? Para que a gente possa concluir a tempo todas essas obras e entregá-las à população na forma prevista nos contratos, na forma prevista nos convênios e de forma que atenda o anseio da população. Então era isso que eu queria dizer e obrigado. Vamos voltar para o lugar da gente.